Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de estudo. Hoje nós vamos trazer mais um momento de discussão do projeto de convivência. Meu nome é Silvana, eu sou uma das integrantes da equipe dos anos iniciais, né? E vou fazer a minha autodescrição antes de passar a palavra para minha colega hoje, que faz dupla aqui nesse momento de estudo. Eu sou uma mulher negra, de cabelo curto, castanho, olhos castanhos, sorriso largo. Hoje eu estou vestida com uma blusa de frio aqui, a gente estava discutindo quais são as manchas, quais são as marcas aqui para eu descrever para vocês. Então vamos ficar com a definição de que ela é preta e branca com várias estampas de animal print. Ao fundo eu estou com uma blusa azul e calça jeans. E vou passar a palavra para a Débora para ela se apresentar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda-feira de garoa e de estudo. Eu sou Débora Jacones, formadora da EFAP. Sou uma mulher baixa, de cabelos castanhos encaracolados, olhos castanhos. Hoje estou trajando aqui uma blusa verde com um casaco preto e calça jeans. E acho que hoje a gente tem bastante coisa interessante para trazer para essa turma, né, não, Silvana? Temos muita coisa interessante. Eu tô aqui rindo já, Débora, que o pessoal tá falando que eles escutaram nossa discussão sobre a estampa da minha blusa. Meu Deus! Saiu aqui o áudio dos bastidores. Mas tudo bem, isso é para vocês verem que a gente já se programa, faz todo o planejamento aqui. Então vamos lá, Débora, quer apresentar a nossa equipe? Vamos lá, vamos lá. Olha só. Hoje, o nosso ATPC vai falar do projeto de convivência e a gente vai explorar a unidade 2, empatia. A nossa equipe de anos iniciais, que ajuda toda a elaboração de pauta, nos bastidores, inclusive, Ana Paula Gugelmin, Carolina Canon, eu, Debbie Jacones, Joyce Aparecida Marques, Silvana Ferreira de Lima. Estamos aqui, nós, anos iniciais, mas tem muita gente de bastidor também, que sem eles as coisas não acontecem por aqui. Hoje a nossa equipe tem a direção do Tiago, nas mídias, Fran, o TI, Alan, câmera, Cícero, a produção é da Marcela e nas Libras nós temos a tradução de Amanda e Wesley. Muito obrigada, gente. Sem vocês nada acontece aqui. Obrigada. Ô, Débora, eu vou aproveitar que a gente está nesse caminho aqui de agradecimento para falar um pouco, para fazer um agradecimento aqui especial. Alguns professores sabem que nós estamos fazendo nesse mês de maio, hoje é o penúltimo dia de maio, mas a gente está fazendo um acompanhamento às escolas pelo estado. E a gente está acompanhando algumas ações lá, direto na sala de aula, em relação ao Inova, né? O projeto de convivência é um dos componentes Inova. Então, a gente poderia aqui falar o nome de todas as escolas que abriram as portas, que nos acolheram, mas para fazer justiça a todos, nós vamos agradecê-las, né? Sem listar o nome, mas quem nos recebeu sabe que estivemos aí e que fomos muito bem recebidos e saímos fortalecidos, né, para continuar a caminhada com esse trabalho que é o Inova Educação. É isso mesmo. E agora vamos para a divulgação, né? Exatamente. Vimos coisas muito bonitas e o acolhimento foi super bacana. Nós somos gratos por isso. E agora a gente continua aqui com a divulgação do nosso banco de talentos do Centro de Mídias. A gente está fazendo um convite a todos os professores que queiram integrar essa equipe a se inscreverem nesse link que está aparecendo aí na tela para você. Os docentes selecionados vão cumprir jornada integral aqui no Centro de Mídias, na capital. E a gente tem aí alguns pré-requisitos que a gente, no próximo slide, vai ver. Tem que ser efetivo da rede, ter finalizado o estágio probatório, ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no bairro de Perdizes, onde fica aqui a EFAP, e não estar próximo da aposentadoria. Inclusive, o QR Code está aí para vocês fazerem um acesso mais rápido a esse banco de talentos. Vamos lá, que a gente está precisando de gente aqui para trazer essa força, né, Silvana? Com certeza. Gente, olha, tem professor aqui lamentando que a gente não acompanhou a escola deles. A gente foi para fazer uma amostra e com certeza nós fomos... sabemos que tem gente fazendo um trabalho muito bom, como sempre a gente tem um bom trabalho, né? A gente só vai lá e constata aquilo que a gente já sabe. Então, essas pessoas e as outras que a gente ainda não pôde acompanhar, se inscrevam e venham aqui fazer parte dessa equipe de formação conosco.
Vamos lá para o nosso momento de estudo, então. Projeto Convivência, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empatia. Conta os nossos objetivos, Débora. Olha aí, os objetivos de hoje. Nós temos como objetivos apresentar aos professores estratégias pedagógicas de apoio e subsídio ao estudo e à análise de atividades que buscam desenvolver nos estudantes a habilidade de ter empatia, de demonstrar compaixão pelo próximo e articular as competências cognitivas e socioemocionais, que a gente já comentou aqui, que não se dissociam na aprendizagem. Um próximo objetivo, explorar os encaminhamentos do nosso material, do aluno e do professor do projeto de convivência, para subsidiar as atividades a serem desenvolvidas, discutir as atividades do 1º ao 5º ano que tenham como foco de trabalho o desenvolvimento da empatia das unidades 1 e 2 do material do projeto de convivência. E embalando aí as nossas competências gerais, que dão todo o alicerce aí para esse trabalho também. Importante conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional. E o importante é que o aluno tenha a condição de reconhecer suas emoções e as dos outros, para que isso desenvolva a autocrítica e tenha a capacidade de lidar com todas essas situações. A competência 9 traz o exercício da empatia, o diálogo e da resolução de conflitos e cooperação, coisas super importantes para que a gente tenha um ambiente de convivência sempre saudável. E a gente traz aí esse corpo, né, de fundamentos do nosso currículo, que a parte mais importante que a gente tem para falar é que as competências como comunicação, autogestão, criatividade, empatia, colaboração e autoconhecimento devem ser trabalhadas intencionalmente nas práticas escolares, de modo articulado à construção de conhecimento, pois impactam positivamente a permanência e o sucesso dos estudantes na escola. É importante a gente sempre retomar essa fundamentação curricular para pensar o seguinte, né? O trabalho com as competências socioemocionais, ele sempre existiu nas nossas ações, né? O que a gente vê de diferencial hoje, que é importante, a gente sempre está reiterando, a intencionalidade, né? Então, a gente tem um material que chama reflexão, um ATPC para pensarmos juntos, né? Então, estamos planejando ações intencionais agora de uma forma mais ampla e não só local, né? Para trabalhar as competências socioemocionais. É isso aí. E a gente vai explorar hoje, então, a unidade 2 do nosso material, que está falando sobre empatia. O objetivo dessa unidade é desenvolver nos estudantes a habilidade de ter empatia e demonstrar compaixão pelo próximo. Os estudantes aprendem a identificar e entender seus próprios sentimentos e os dos outros, assumir as perspectivas das outras pessoas também e demonstrar compaixão pelo seu semelhante. Coisa super importante para os nossos ambientes serem saudáveis e agradáveis. A gente está retomando aqui com vocês a questão de que estamos explorando hoje a unidade 2, porque nós estamos nos aproximando pela primeira vez de uma forma ampla, né, desse material. E por que eu digo de uma forma ampla? Porque já havia uma proposta de material nas escolas PEI, né, Débora? Sim. Não era esse, né? Ele foi reeditado, foi reformulado, né? E agora todas as escolas, tanto a PEI como a Parcial, está trabalhando com esse material. E a gente precisa conhecer a estrutura desse material, né? Então, vou fazer uma chamadinha oral aqui, Débora. Ah, meu Deus! E não agora? Pode. Não pode. Não é uma chamada oral, é o reconhecimento mesmo da estrutura do material. Nós temos 4 propostas de tema em discussão, em foco maior, né? Tem várias propostas no material, mas o foco maior tem 4 temas, né? O primeiro tema a gente explorou no TPC anterior, que foi qual, Débora? Você lembra? Ixi, vocês habilidades lembram? para aprender. Habilidades para aprender. O material está organizado do 1º ao 3º ano de uma forma mais próxima. O 4º e o 5º tem algumas coisas que são organizadas de outra forma, mas também está articulado com a proposta do 1º, 2º e 3º. Então, às vezes começa de um, termina no outro, né? Mas vocês vão encontrar o mesmo caminho, né? O mesmo percurso nos 2 materiais. Então, começamos na unidade 1 com habilidades para aprender.
Teoricamente, aí a gente articulou isso às propostas do primeiro bimestre, não é isso, Débora? Exatamente. E agora, no segundo bimestre, a gente está trabalhando com a unidade 2, que está com foco principal na empatia. Por que eu falo teoricamente? O pessoal vai falar, ué, por que tá falando teoricamente? Porque depende de como o material chegou aí, em que momento. Então, às vezes, alguns de vocês podem estar finalizando ainda as propostas do Habilidades para Aprender, que é muito bom que isso esteja acontecendo, e já caminhando para a unidade 2, que é a empatia. Então, se você não chegou na unidade 2, a gente já está aqui antecipando o estudo para que você realize seu planejamento futuro, né? Então, o que será que a gente vai falar sobre empatia hoje? Olha lá, nós temos um percurso formativo para a gente cumprir, e aí a gente vai para um começo de conversa, através de uma sensibilização, teremos um mão na massa, o que você vê, isso, o que será que você vai ver, hein? Depois, análise de atividade do 1º ao 5º ano, uma sugestão para aprofundamento do tema e orientações para que vocês façam o desdobramento nas unidades. Isso mesmo. É engraçado, Débora. Então, hoje aqui eu tô lendo um monte de recado interessante. Tem um professor aqui falando que é só abrir inscrição para a categoria O, que ele cola aqui. Ele escreveu assim, eu achei super engraçado. Então, vamos ver, professor. A gente leva aqui a sua reivindicação para ele colar aqui. E também essa questão de começo de conversa. Conversar já estamos, né? Já estamos. Então vamos dar continuidade para essa conversa. É muito engraçado falar em começo de conversa. Depois que a gente já falou tanto com esse povo, né? Mas o começo de conversa é especificamente sobre o tema. Então, para a gente propor esse olhar para o tema empatia, nós trouxemos uma inquietação. Pode colocar para a gente, por favor. Vamos ver. Tá aqui, amore. Vamos pensar juntos a respeito desta obra. O que faz dessa obra literária uma obra polêmica? Pode continuar passando, Débora. Pode. A gente vai trazer a pergunta para vocês aí no chat. Um minutinho para vocês pensarem o que faz dessa obra literária uma obra polêmica. Dá para ler o nome, né? Essa é uma capa original. A primeira edição dessa obra lá de 1989 e a obra é de Machado de Assis, Dom Casmurro. Gente, coloca pra gente no chat o que faz dessa obra literária uma obra polêmica. 1 minuto e valendo. Vamos lá, então, socializar aqui as impressões de vocês a respeito da obra. A gente tem aqui algumas afirmações e alguns questionamentos, né, Débora? Qual que você destaca aí? É isso aí. Alguém já começou perguntando, Capitu traiu Bentinho? Foi traição ou não? Aí tem alguém que escreveu a palavra aí, ó, preconceito. Na época, só os homens podiam trair. É isso aí. A professora Débora colocou o mistério na traição. A gente tem aqui uma afirmação controversa aqui, ó, que vai de encontro com o que foi colocado antes. Tá escrito, não traiu. Olha aí. E aí? E aí? Nós temos 200 traiu, traição, e vem uma pessoa aqui e coloca, não traiu. E será por que isso acontece, né? O que será que essa obra traz que coloca a gente em perspectivas tão
Contrárias. Contrárias. Aqui está falando a professora Sandra sobre ciúmes, essa obra fala. As reações causadas por esse sentimento. Interessante a gente pensar o que tem a ver esse questionamento que a gente trouxe com o nosso tema de hoje, que é a empatia. Algumas pessoas começaram a trazer aqui, tentar fazer essa relação, né? Exatamente. Então, a gente não vai trazer respostas agora, a gente vai deixar vocês pensando mais um pouquinho em relação a essa obra, porque ela causou exatamente o que a gente gostaria, polêmica. Polêmica. Ela traz polêmica, não é isso? E o que faz uma polêmica acontecer, gente? Vamos pensar, né? Por esse percurso que a gente vai hoje. Pra gente continuar a polêmica, porque é esse nosso objetivo aqui hoje, trazer reflexões, então, por meio das polêmicas é que a gente vai trazer a reflexão, nós vamos convidá-los, antes de sistematizar a obra de Machado de Assis, a observar mais uma imagem. Então, antes da Débora colocar a imagem, vou fazer aqui a comanda. Olhem para a imagem e escrevam para a gente no chat, vai ter mais um minutinho, o que vocês observam nela. O que vocês conseguem perceber nessa imagem. Então, Débora, coloca para a gente. Olha lá, o que você visualiza nessa imagem. E mais um minutinho no chat, valendo. Olha lá, gente, algum professor colocou aqui que eu perdi a fala, mas eu perdi o nome dele para falar, que a gente adora uma polêmica. Sim! Se a polêmica traz reflexão, principalmente para o momento de estudo que a gente está propondo, a gente adora uma polêmica. E vocês continuaram contribuindo em relação à obra do Dom Casmurro e depois passaram aqui para a imagem, né? E aí, Débora, o que eles observaram na imagem? Olha aí, ó. A professora Ana Paula, ela traz que primeiro ela viu uma caveira. Foi a primeira coisa que ela enxergou. Depois, 2 crianças e um cachorro. Aí, na continuidade, a gente tem outra professora, Maria, falando 2 crianças brincando com uma boneca de pano. A outra já viu 3 crianças. A professora Carla coloca 2 crianças ou um crânio. O professor Adelso, rosas espalhadas ao redor. A professora Adriana, 2 meninas e um cachorro. Cuidar. Olha aí. A professora Creide coloca que ela viu primeiro perigo. Diferente essa, né? Perigo. Perigo. Acho que no sentido da simbologia da caveira, né? Pode ser, já que muitas pessoas aí enxergaram o crânio. A professora Kelly coloca, tudo depende do ponto de vista, do ponto do observador. Uma caveira, um espaço comum dividido por uma família, crianças brincando com um animalzinho, muita coisa, hein? A professora Kátia coloca que ela está tendo uma dupla visão. O globo do Mapamundi e as crianças. Uau! Essa perspectiva eu não tinha aparecido alcançada ainda. nem aqui nos bastidores com a equipe ainda não tinha aparecido. Então vamos lá, para a gente começar a sistematizar tanto a obra do Machado de Assis como a imagem, vamos fazer mais um questionamento e ir conversando com vocês aqui no chat. Pode passar, Débora, pra gente. Olha o nosso próximo questionamento.
Como podemos articular as discussões anteriores com a habilidade de ser empáticos? O que vocês acham, né? Essa proposta que a gente está fazendo aqui de polêmica, né? Claro, Sim. de reflexão, o que tem a ver, né? Como que ela se relaciona, se articula com o tema de hoje, que é empatia. Vocês podem arriscar aí no chat, né? Isso. A gente não vai deixar o tempo, mas vocês podem ir falando. Já podem ir falando que a gente vai trocando aqui, ó. A professora Maria já colocou. Respeitar a opinião do outro. Se colocar no lugar do outro. Respeito, segundo a professora Ângela. É isso mesmo. Quando a gente pensa lá, pensando nas duas questões que a gente trouxe para vocês, né? Primeiro, a história da Capitu com o Bentinho, algumas pessoas falando de traição, outras falando que era apenas o ponto de vista dele, e agora a gente podendo falar também, observar aí o que as pessoas viram nessa imagem. Então, coisas diferentes foram observadas. E aí, como a gente usa isso na discussão de hoje sobre ser empático? Então, para a gente pensar, fechar, né, sistematizar o tema, a gente vai começar aqui a articular um pouquinho as duas imagens com a proposta. Vamos lá. Existe uma resposta fechada, certa, para o que aconteceu ali no enredo, né, do livro? Existe, Débora? Posso dizer que traiu, que não traiu? Eu posso fazer uma afirmação? Parece, já que depois de tantos anos a gente não chega a um consenso, então acho que a gente não pode afirmar com certeza nada, né, Silvana? Isso. E o livro, essa obra, ela é polêmica exatamente por isso, porque a gente sabe que depende da interpretação de quem está lendo para a gente chegar no consenso. Então, eu posso ler e entender, assim como vários professores, que houve um comportamento que indica traição. E a Débora, né, colocar, como alguns outros professores disseram, que tudo indica que houve uma relação, mas que não caracterizou-se como uma traição. O que a gente precisa chegar ao consenso dessa história, né, dessa obra? Que existem diferentes pontos de vista da mesma situação, né? E a mesma coisa acontece com a imagem. Eu não preciso me colocar no lugar da Débora para entender que ela está vendo na imagem, primeiro, a caveira. O sinal de perigo, né, que foi indicado. Mas eu posso parar para ouvir, para tentar entender aonde ela está visualizando naquela imagem a caveira. Porque, a princípio, eu olhei e visualizei duas crianças, né? Eu demorei para visualizar ali o cachorro, né? E algumas pessoas visualizaram 3 crianças. Para mim, a imagem mais forte depois das crianças ficou a caveira. E hoje a gente teve aqui alguns professores que colocou as rosas ao redor. Então, o movimento de ouvir, o movimento de acolher a opinião do outro a partir da mesma situação, é isso que vai levar a gente para a habilidade de empatia, né? Então, eu não preciso ser a Débora para entender o que a Débora está sentindo ou visualizando, mas eu preciso compreender que numa mesma situação existem diferentes compreensões. Ter a minha, reconhecer a minha e acolher a do outro, que é o que sistematiza mais ou menos pra gente o nosso próximo slide. Coloca pra gente, Débora, por favor. Coloco já. Só queria comentar que a professora Maria Lúcia fez essa articulação aí dos pensamentos também, falando que nós podemos refletir sobre a situação que acontece no nosso dia a dia, assim como a gente reflete sobre a obra. Isso. E é isso aí, exatamente onde a gente quer chegar. Então, olha lá como a gente sistematizou aqui para fechar essa rede de ideias que nós estamos construindo com vocês a partir de situações polêmicas, né? Então, tem os sentimentos que precisam ser reconhecidos. Quais sentimentos? O meu e o do outro. Nesse caso, o meu e da Débora, que estamos aqui em parceria. Então, eu reconheço o meu sentimento mediante aquela situação e reconheço o sentimento da Débora também, que não necessariamente precisa ser o mesmo que o meu, não é isso, Débora? É isso mesmo, e a gente só consegue reconhecer o sentimento que o outro pode trazer se a gente tiver condição de se colocar na perspectiva do outro diante da situação. Se a gente tiver condição de assumir o ponto de vista que o outro tem, aí sim a gente pode entender que tipo de sentimento ele despertou sobre aquela situação. Então, voltando lá para o nosso slide, para o nosso esquema, a gente pode perceber que
O movimento de ser empático tem a ver com o reconhecimento dos sentimentos daqueles que estão envolvidos na situação, o reconhecimento de que existem diferentes pontos de vista, e aí gera-se uma situação empática, na acolhida, no ouvir, né? No reconhecer o sentimento do outro. Não tem a ver com estar no lugar do outro, mas reconhecer que o outro tem uma opinião, um ponto de vista que não é semelhante ao seu. E ambos pontos de vista são válidos. São válidos. Porque são compreensões diferentes da mesma situação. Exatamente. Bom, o material ele faz essa proposta de discussão para os nossos alunos. Podemos caminhar. E é por isso que o nosso material é tão rico, né, Silvana? Porque, acima de tudo, ele fala de sentimentos humanos. Ele fala de relações humanas. E isso ser humano em qualquer lugar, né? Então é importante a gente ter isso na cabeça também. Perfeito. Então, lá para os alunos do primeiro ano, essa proposta começa com a atividade de demonstrar o que você se importa e se preocupa com o outro. Então, a gente não vai ler tudo aqui que está explícito em relação aos conceitos e os objetivos, mas a gente destacou para vocês a aula 11 do primeiro ano, que vai trabalhar como foco principal essa empatia, essa compaixão com o sentimento do outro. Pode passar? No segundo ano, nós temos o mostrar compaixão. Então, a temática continua, né? Quando eu percebo e entendo o que o outro está sentindo. E isso se dá lá na aula 9. Na aula do terceiro ano, nós temos, qual que é a aula do terceiro ano? A aula 6, o compreender o ponto de vista do outro. Então, como a gente colocou, o material ele tem uma proposta de construção. Começa essa interação no primeiro ano, mas isso vai se ampliando ano por ano até a gente chegar aí no objetivo maior no quinto ano. O quarto ano também tem uma proposta de atividade, que é a aula 6, que vai trabalhar com compreender diferentes perspectivas. E o quinto ano vai trabalhar especificamente com perceber a perspectiva do outro, né? Então, veja que pelo nome a gente consegue perceber o quanto que a discussão vai chegando no foco principal, que é reconhecer o seu sentimento, reconhecer o sentimento do outro e entender que ambos podem ter sentimentos diferentes de uma mesma situação, né? Uma coisa importante da gente perceber nessa construção do material é que, como ele está agora de uma forma ampla para a rede, às vezes eu preciso antecipar a discussão. Então, a gente está trazendo para vocês o desenho do primeiro ao quinto ano, para que vocês tenham condições de pesquisar e, se sentir a necessidade, voltar. Por que não olhar se a proposta do segundo ano atende melhor ao que você precisa discutir com o seu quarto, quinto ano agora? Então, a gente tem condições, né, já que é a primeira vez que o material está na rede, de retomar a atividade dos anos anteriores para chegar no caminho, né, nessa construção que a gente quer da competência de empatia com os nossos alunos. O que mais, Débora? Essa é uma condição super importante que a Silvana traz, né? Porque um professor de quinto ano que está tendo contato com o material pela primeira vez, se ele achar que o seu quinto ano está ainda patinando nessa habilidade, está com muita dificuldade, ele pode recorrer ao material de anos anteriores para dar um maior suporte, e isso facilita muito o trabalho, né, Sil? Isso mesmo. Bom, então a gente já caminhou aqui para o tempo de desdobramento, então vamos fazer a nossa proposta de aprofundamento e de desdobramento, né? Para o aprofundamento, a gente tem como proposta que vocês visitem aí, conheçam ou revisitem quem já conhece o vídeo do Dia Mundial da Gentileza. Seria ótimo se a gente tivesse tempo para passar ele aqui e discutir com vocês, mas a gente vai deixar aqui só como dica para um aprofundamento. É um vídeo curto que traz várias reflexões. Sintam-se curiosos para visitar aí esse tema. Para o aprofundamento, a gente já até antecipou a orientação. Quer dizer, para o desdobramento, a gente já até antecipou a orientação. Coloca o slide pra gente, ó. E aí a gente vai ler aqui os caminhos que a gente está sugerindo para o desdobramento. Primeiro, que você analise as atividades que estão tematizando a empatia, que você avalie no segundo momento os aspectos positivos que surgiram a partir das discussões propostas por essas atividades, que você lixe as necessidades de retomada da sua turma. Afinal de contas, a gente já está aí no meio do segundo bimestre, caminhando para o final. Então, o que você pode retomar das atividades que foram realizadas em relação à empatia ou nessa unidade temática 2, né? E que você realize um planejamento, então, de uma nova discussão e aborde o tema
tema de hoje, novamente com a sua sala, seja no movimento de retomada ou de sistematização de discussões que vocês já realizaram. E aí vocês podem usar exatamente o caminho que a gente colocou aqui, que é a atividade do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, para fortalecer as discussões que vocês já iniciaram em relação à empatia. Não é isso, Débora? É isso mesmo. Bom, a gente deixa para vocês as referências que dão todo o fundamento e embasamento para a nossa aula de hoje. O nosso tchau da equipe. O nosso tchau da equipe, faltar. que não pode faltar. Um tchauzinho de todas nós para vocês. E deixamos o nosso abraço, nosso até logo e o desdobramento, a sugestão a gente vai deixar na tela. Isso. Então, gente, tchau. Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado desse movimento que a gente propôs aqui para pensar sobre a empatia, que tenhamos trazido várias provocações e inquietações a vocês. E até o próximo ATPC. Tchau.